Graça e paz. Estamos meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e a nossa intenção é ler mesmo e deixar Deus falar ao nosso coração. Por volta do ano 60, depois da ressurreição de Jesus Cristo, em uma casa sem conforto, encontra-se em prisão domiciliar aquele que talvez tenha sido o preso mais famoso da capital do Império Romano. Seu nome, Saulo de Tarso. Da prisão, o apóstolo escreveu tudo quanto encontramos na carta aos Colossenses. Esta carta é a que mais fala da suficiência de Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua obra, da sua pessoa. Seu tema principal é a suficiência de Cristo, que nos satisfaz totalmente, que nos basta. Esta carta trata da suficiência de Cristo, da sua preeminência, da sua excelência, da sua grandiosidade, da sua superioridade, da sua primazia e também da sua anterioridade, porque Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Paulo mostra que Cristo é suficiente para nós. Precisamos entender e crer isto. Cristo é suficiente para nós. Então, Paulo mostra que Cristo é suficiente para nós. Não é Cristo e algo mais, mas Cristo somente e nada mais além dele. A heresia que estava atacando a igreja em Colossos acrescentava aditivos à suficiência e obra de Cristo. Cristo somente não bastava. Era Cristo mais algo, mais alguma coisa. E Paulo vai dizer não. É Cristo mais nada, porque Ele é suficiente. E o irmão Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo em Roma, levando informações dos Colossenses e da heresia que rondava por lá. Essa heresia visava e ainda visa atingir a suficiência de Cristo, a obra suficiente de Cristo na cruz do Calvário. Esses erros que existiam em Colossos estão conosco ainda hoje. Jesus Cristo é Deus e ponto final. Se Ele é Deus, está resolvido. Temos que colocar um ponto final, porque Ele é Deus. A coisa mais doida para a mente humana é que este Deus absoluto virou Deus encarnado em Jesus Cristo. Cristo veio para salvar o pecador miserável,
indigno, egoísta e merecedor do inferno. Mas, para salvar o pecador, Cristo se fez homem. Ele se fez, não foi feito. Mas sem pecado. Quando ele se fez homem, sem pecado nenhum. Para que na cruz ele fizesse a identificação desse pecador que ele veio salvar com ele em sua morte. Depois de mortos com Cristo, nele, porque foi nele que nós morremos, nós também fomos feitos participantes da sua morte e ressurreição. Aqui está um ponto que nós precisamos pensar, destacar, porque é muito importante. Cristo é o meu Salvador, porque foi à cruz por mim, assumiu a minha culpa, carregou os meus pecados e me atraiu a si, e com ele me identificou, para que eu pudesse morrer com ele, nele, para o pecado. Depois disso, Deus, o Pai, pelo seu Espírito, me ressuscitou com Cristo, e agora ele vive em mim a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, este texto não é uma brincadeira, não é uma figura, não é uma repetição sem sentido. Esse texto é uma realidade da palavra de Deus, uma realidade de fé. Fomos mesmos crucificados com Cristo. Ele crucificou a nossa vida pecadora, e agora ele vive em nós a vida dele, que é a vida justa, que é a vida santa. Cristo em mim com a sua vida, com o seu viver justo e santo. Crendo na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Você acha pouco? O Filho de Deus vivendo no seu interior? Será que você precisa de algo mais na sua vida espiritual? Você não precisa de mais nada. Em seu interior, Cristo é o Deus eterno. Cristo é a vida eterna em mim. E depois estarei com Ele no estado eterno. É necessário crer de todo o coração em Jesus Cristo e nele somente. Irmãos, há uma necessidade de firmarmos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Há uma necessidade de firmarmos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Temos que nos agarrar à suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo me salvou e me mantém salvo. Nós dependemos de Cristo do começo ao fim. Cristo é suficiente para nós. Sua graça nos basta. A palavra de Cristo é suficiente. O Evangelho de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente para tirar o pecado do mundo. A morte de Jesus é suficiente. A ressurreição de Cristo é suficiente. É preciso destacar o seguinte: Cristo nos crucificou com Ele. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Cristo é o único que pode suprir
as nossas necessidades profundas. O principal objetivo de Deus é revelar Cristo em nós. E Paulo vai dizer isto aos irmãos colossenses. Ele vai dizer: Cristo em vocês, a esperança. Mas Cristo só pode ser revelado no interior daqueles que reconhecem que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo é o centro da igreja, o centro do universo e da igreja. Nós não somos centro de nada. O centro é Cristo. Cristo é o centro e nós estamos nele e Ele está em nós. Cristo é suficiente e nós precisamos conhecê-lo como a única esperança e solução que nós temos. Eu quero aconselhar você a olhar somente para Jesus. Jesus é o centro da igreja. Jesus Cristo é o nosso grande e único tesouro. Cristo é o tesouro inesgotável que nos satisfaz totalmente. E Paulo vai fazer um alerta aos irmãos colossenses, e esse alerta é para nós também. Colossenses 2, versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então cuidado com o engano. O alerta que o apóstolo Paulo estava passando àqueles irmãos e a nós. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O engano chega disfarçado. O engano é bonito, popular, atraente, mas não alimenta a alma da pessoa. O que alimenta a nossa alma é o pão da vida, que nós sabemos que é Cristo. O que alimenta a alma é o pão nosso de cada dia, que Jesus falou, que é Ele mesmo em nós. A tática do engano visa apartar as pessoas da singularidade e suficiência de Cristo. Quando conhecemos Cristo, nós conhecemos o tudo de que nós precisamos. Cristo é tudo, mas esse tudo é inesgotável, porque é Ele. Cristo é o tudo inesgotável de Deus para nós. Quando você conhece Jesus Cristo, em uma experiência verdadeira, você vai conhecer também o tudo de Deus de uma vez só. De uma vez só. Quando você conhece Cristo, você está conhecendo o tudo de Deus de uma vez só. Porém, como Cristo inesgotável que Ele é, Ele vai sendo revelado cada vez mais. E nós vamos crescendo nessa revelação do Senhor. Ou seja, eu cresço nesse tudo que é Cristo em mim. Cristo é tudo e eu cresço nesse tudo. Conhecer o tudo em Cristo
e crescer nesse tudo que Ele é em mim. É a minha verdadeira e única necessidade. Colossenses 2:7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Enraizado, edificado em Cristo e confirmado na fé. A fé que é dele mesmo, que vem para nós. Nele. Cristo é o meu alimento e a minha sustentação. E tudo isto é totalmente de graça. Você não precisa pagar nada. O que eu tenho para oferecer a Jesus? Ele me salvou e agora o que eu tenho para oferecer a Jesus? Gratidão. Gratidão. Ações de graças. Gratidão a Deus é a atitude daquele que sabe que tudo na sua vida veio de Deus. Preste atenção. Tudo na sua vida veio dele. Veio dele. E eu agora só tenho gratidão. Evangelho de João 3, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você não pode receber nada se do céu não lhe foi dado. Aqui está. Só me resta render-lhe graças por tudo. Cristo em mim, minha suficiência. Vamos agora destacar um pouco dessa heresia que estava acontecendo lá. É importante você conhecer. Paulo escreveu esta carta aos Colossenses por causa de uma heresia que estava tomando conta da igreja em Colossos. Paulo aponta pelo menos 4 coisas contra a suficiência de Cristo, contra a primazia de Cristo, a obra de Cristo, que estavam entrando ali naquela igreja sorrateiramente. O legalismo, o misticismo, com suas formas mais variadas, o asceticismo e a filosofia. Esse legalismo era procedente dos judeus, que queriam retornar às sombras, às figuras e rituais que haviam sido importantes, sim, no período do Antigo Testamento, mas que apontavam para Cristo. E com a chegada de Cristo, essas coisas perderam a sua importância, porque tudo isto é cumprido nele. Vamos ver Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você vê? Comida, bebida, dia de festa, dia sei lá do que, luas novas, sábados,
tantas outras coisas. Paulo chama isso de sombras, de figuras, e que Cristo é a realidade. Acabou, Cristo chegou, acabou, meu irmão. Eu vou ler aqui em outras versões, só para ficar bem nítido para nós. A versão que foi lida diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Está nítido. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Está nítido. Tudo isso não são mais do que atos simbólicos, referentes às coisas futuras, mas a realidade é Cristo. Esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Veja, terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Cristo chegou, cumpriu. Agora é Ele. Por isso que Ele é suficiente. Por isso que Paulo estava dizendo: Jesus nada mais. Com o advento de Cristo, muitas daquelas práticas do Antigo Testamento deixaram de exercer suas funções, porque se cumpriram em Cristo, irmãos. Não é necessário repetir isso. Hoje nós estamos no tempo de Cristo, e o retorno àquelas coisas que ficaram para trás é muito perigoso. Paulo está combatendo isso. E tinha um grupo ali em Colossos querendo voltar a essas coisas, tentando trazer a igreja a essas práticas. Hoje está ocorrendo o renascer do judaísmo dentro do cristianismo, lamentavelmente. A realidade é Cristo. A essência é Cristo. Cristo é o conteúdo de Deus para nós. Nós podemos nos envolver com essas coisas, perdendo de vista a pessoa de Cristo. Mas nós não precisamos nos envolver com isso, porque Cristo é suficiente, e é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, Cristo e nada mais. Fique nele. Paulo diz aos Colossenses que em Cristo está o tudo de que eles precisam. Veja, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus está todo em Cristo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, Deus está todo em Cristo. Ele é Deus. Veja capítulo 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Capítulo 3, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo está sendo cristalino. Ele está dizendo: Cristo é o tudo que vocês precisam. Cristo é o tudo que precisamos e também o tudo que temos de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando Cristo vive em uma pessoa, ele vive o tudo que ele é. Cristo está inteiro em você. Deus está todo em Cristo porque ele é Deus, e ele está todo em você. E essa pessoa em quem Cristo vive não tem necessidade de algo mais. Por quê? Porque ela está satisfeita, porque Cristo nos satisfaz. Cristo é totalmente suficiente. Nós em Cristo estamos cheios da sua suficiência, e isto nos basta. Cristo em mim me basta o tempo todo. Não se trata de ter uma porção de Cristo, não é isso, mas estar cheio dele. Não se trata de ter uma bênção, não se trata de estar cheio de uma bênção, mas cheio dele mesmo, da vida dele. A vida cristã verdadeira não é o que nós fazemos para Cristo, mas o que Cristo cumpriu por nós e em nós. Deus está todo nele e ele está em nós. Portanto, estamos, como disse o apóstolo, aperfeiçoados nele. No sentido de que nós desfrutamos dessa suficiência dele. Estamos satisfeitos nele. É isso. Não precisamos de mais nada na vida espiritual. Nada é preciso ser acrescentado. Aditivo nenhum. Cristo só, ou somente Cristo, não bastava para os hereges da igreja de Colossos. Eles acreditavam numa série de suporte para a vida cristã. Requisitos, festas, dias especiais, regras, comida, bebida, aparência, ritos, leis externas. Mas para quem crê na suficiência de Cristo, essas coisas são totalmente inócuas. O misticismo também era outra coisa que estava ali acontecendo, a heresia. Colossenses 2, versículo 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Lê aí o início do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos. Se morrestes com Cristo. Não aceitem, é o que Paulo está dizendo, a condenação, o julgamento daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões. Cuidado com essas pessoas a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles
não estão ligados, olha que coisa, não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. E aí ele diz: se morrestes com Cristo, porque se você morreu com Cristo, está resolvido, a parada está decidida, você não vai ser enganado por ninguém. Você morreu com Cristo. Se morreu com Cristo, você morreu com Cristo. Se morreu com Cristo, Cristo é sua vida, porque você ressuscitou com Ele. Isto nos basta. E o resultado da mistura do judaísmo com agora o asceticismo é uma confusão muito grande. Mas quando a gente aceita pela fé a nossa morte com Cristo, isso sai. O misticismo se fundamenta na ideia de que entre Deus e o homem havia uma hoste de seres espirituais, anjos, que formavam uma ponte, da qual Cristo era mais um, e não o único soberano Senhor. Então, no meio, entre Deus e o homem, tinha ali uma espécie de degraus que o místico tinha que galgar num processo de evolução. É a religião, em seu mais apurado e intenso estágio de prática. E você sabe que isso está cheio aí. Não existe experiência sobrepujante ou vida mais profunda fora de Cristo. Cristo é a vida profunda. Nele você vai ter profundidade mesmo, mas é nele. Cristo é tudo e suficiente para nós. Nos versículos 20 a 23, Colossenses 2, versículos 20 a 23, dá uma lidinha aí, porque nós vamos ter aí o asceticismo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha, irmãos, o asceticismo é uma doutrina filosófica que defende a privação dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Essa ideologia considera o autocontrole como algo essencial para alcançar a virtude e a verdade espiritual. Essa corrente filosófica fundamenta-se no seguinte pensamento: o corpo, a matéria aqui, o corpo é mau e o espírito é bom. Então a gente tem que tratar de uma maneira bem severa o nosso corpo para o espírito que é bom se manifestar. Só que isso não é verdade. E aí elaboraram toda uma religião orientada para a punição do corpo, tais como ato de causar dor, machucar a si mesmo. Tem gente assim. Muitos relatam que se utilizam desse ato para amenizar ou substituir a dor
mental, a dor da alma, com a qual não consegue lidar. Não consegue lidar com a dor moral, a dor da alma, que é o pecado, e aí começa a inventar essas coisas. Começa a causar sofrimento a si mesmo como uma forma de resgate. Só que isso é mexer na suficiência de Cristo, porque só Ele pode fazer isso. Penitência, você já ouviu falar em penitência. É uma espécie de pena, de castigo imposto pelos pecados cometidos. A pessoa peca e depois vai fazer penitência. Ao invés de correr ou recorrer ao único castigo, que é o castigo do Filho de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ali a coisa é resolvida. Mas a pessoa não quer. Autoesvaziamento. Tem gente que procura o autoesvaziamento produzido por ela mesma. Só que o único que pode nos esvaziar de nós mesmos é Jesus Cristo, é a nossa morte com Ele. Quando nós morremos, aceitamos a nossa crucificação, a nossa morte com Ele, nós somos esvaziados de nós mesmos. Esvaziados para sermos cheios da vida dEle. Jejuns. Olha, irmãos, você sabe o que é um jejum? Se for porque você está buscando a intimidade com o Senhor, porque você está na intimidade com o Senhor, e por apenas isso, o jejum é válido, tá? Se é a intimidade com o Senhor que você quer, está aquele momento, aquele tempo ali, na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, que você esquece até de comer, é válido. Mas, se for um jejum como moeda de troca com Deus, como negócio com Deus, escambo com Deus, aí não. Eu vou fazer para o Senhor fazer tal coisa. Mas o que é isso? É brincadeira isso? Que mente comercial é esta? Que brincadeira com Deus? Não se troca nada com Ele, não. Tudo que Ele tem para nos dar é pela graça. É graça. Meditações orientais para liberar os poderes latentes da alma, da mente. Isso existe. Autossacrifício geralmente é feito com a intenção de obter alguma coisa. Também nega a graça. Pagador de promessa, normalmente alguém faz uma promessa, vai pagar uma promessa, normalmente por ter alcançado uma graça ou para alcançar. Se eu alcançar tal graça, eu vou fazer uma promessa, eu vou pagar uma promessa. Mas o que é isso? Que brincadeira é essa, irmãos? O que é isso? Pagar a Deus? Eu recebi uma graça, o nome já diz, uma graça, pode ser um milagre, pode ser alguma coisa. Eu vou pagar aquilo que eu ganhei de graça? Isso é ofensa a Deus, é ofender a Deus. É o que Paulo estava dizendo. E há outros aditivos ali no pacote herético, ali na igreja de Colossos. Normalmente o asceta vive uma vida de rigor e debaixo de regras duríssimas para adquirir o perdão de Deus. Mas o perdão já nos foi dado. Qualquer sistema que exige algum tipo de prática para ser aceito por Deus é
asceticismo orgulhoso, é religião orgulhosa. Quem vive no campo do perdão absoluto e da graça suficiente de Cristo está livre do controle externo do legalismo, do misticismo, do asceticismo e de qualquer outra prática semelhante. Colossenses 2:8 fala da filosofia, que é um perigo também muito grande. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A palavra filosofia é composta de duas outras palavras de origem grega. Philos, que significa amor, amizade, e sofia, que traduzimos como sabedoria ou conhecimento. Logo, filosofia tem o sentido assim, amigo da sabedoria, amante da sabedoria, mas a sabedoria do mundo. Temos que tomar cuidado com ela. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É o seguinte, irmãos, a sabedoria do mundo, a filosofia, sabedoria do mundo, não consegue captar, assimilar, perceber o significado da cruz de Cristo. A filosofia ou o modo de pensar humano sequestra. A filosofia ou o modo de pensar humano, ela sequestra a pessoa para longe da suficiência de Cristo. Então cuidado. Ninguém, pois, vos julgue. Foi o que Paulo disse em Colossenses 2,16. Ninguém se faça árbitro contra vós. Colossenses 2,18. Ninguém tem que ficar aí dizendo o que é, o que não é para você, não. Porque nós temos em Cristo, temos a palavra. A nossa experiência com Cristo é na base da nossa morte com Ele, da nossa ressurreição com Ele, é na base da fé e da palavra de Deus. A filosofia fala do poder do homem e não do poder de Cristo. A filosofia criou o super-homem, criou também o He-Man. Você se lembra? Você que é mais velho aí, do desenho animado? Você se lembra do Adam? Aquele jovem pacato? Adam é Adão, o homem não iluminado, não evoluído, que não descobriu ainda o seu valor, não descobriu que tem o poder, não descobriu a sua força. Mas quando o pacato, jovem Adam, puxa aquela espada daqui e dá aquele grito, eu tenho a força, ele vira um guerreiro, um super-homem. Então o He-Man é o homem divinizado, o homem que tem o poder em si mesmo, que tem a força. Mas o pensamento da cruz não é esse. Ali na cruz não tinha um super-homem, nem o He-Man, tinha o próprio Deus que se encarnou e que morreu lá para nos salvar dessa ideia absurda. Cristo é o meu poder, Cristo é a minha força, o meu refúgio, a minha fortaleza, é Ele.
Mas tudo isto é para desviar as pessoas de Cristo. Esta era a filosofia que estava sendo ensinada ali em Colossos. E Paulo vai dizer: não temos a força em nós, temos a fraqueza. Não temos a condição em nós. A condição não está em nós. A condição está naquele que está em nós. Por isso que ele vai dizer: Cristo em vós. O ensino errôneo ensinava que só os iluminados, os capazes, os melhores, aqueles que receberam a gnose do conhecimento, eram os que podiam evoluir espiritualmente falando. Os outros vão ficar nos graus inferiores. E Paulo mostra que Cristo é tudo em nós. Nada disso, nada disso. Cristo é tudo em nós. O meu grau, sabe qual é? É o grau da cruz. Lá, onde eu não sou nada, onde eu fui esvaziado, onde eu morri para que Cristo seja tudo em mim. É o Evangelho. E Paulo está mostrando que Cristo é tudo em todos os que creram. E que a nossa perfeição é em Cristo. Ou Cristo em nós é a nossa perfeição, que é Colossenses 1, 28. Nós já vimos o versículo 27, vamos ver o 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito, mas perfeito em Cristo. Em outras palavras, Cristo é a nossa perfeição. É Ele. Nós não somos super crentes. Não. Eu não sou super crente. Sabe o que eu sou? Eu sou super dependente de Jesus Cristo. Aí sim. O que eu tenho que descobrir? O que você tem que descobrir? Que Cristo é o nosso tudo. E que Ele é o foco de Deus. Que o foco de Deus está nele. E o nosso foco tem que ser Ele também. Toda a providência de Deus para nos salvar se encontra em Cristo. A graça está nele, a salvação está nele, a fé está nele, a vida está nele. Fora de Cristo não temos nada. Fora de Cristo Deus não tem nada para nós. A igreja é o lugar onde nós vamos ganhar a visão de Cristo cada vez mais, cada vez maior. Portanto, eu quero encerrar dizendo: Cristo mais nada, porque Ele é suficiente para nós.